Você está com uma barriguinha extra, quer saber como perder? Ou conhece alguém que está precisando dessa informação? Eu vou ensinar o que é a gordura visceral e o que você tem que fazer para conseguir perdê-la. Quer ficar com a barriguinha chapada? Quer descobrir como transformar o seu corpo? Eliminar a gordura visceral é fundamental para a saúde e bem-estar. Comece hoje mesmo a fazer mudanças no seu estilo de vida que vão ajudar a perder esse veneno. Afinal, você sabia que a gordura visceral ela é diretamente responsável pelo aumento de risco de várias doenças? O sinal mais frequente da gordura visceral é aquela barriga crescente, aquela barriga de chope que alguns chamam, barriga de cerveja, aquela barriga então crescendo, ela sugere que tenha gordura visceral, muito embora também possa ser a gordura periférica ali na parte subcutânea, na parte logo embaixo da pele. Mas mais frequentemente isso ocorre por causa da deposição da gordura visceral. A gordura visceral não dói, mas ela é extremamente maléfica para o nosso corpo. Quem tem, por exemplo, o corpo em forma de maçã tem mais deposição de gordura visceral. Aqueles que têm o corpo em forma de pera têm maior deposição de gordura subcutânea. E por que isso é importante? Porque essas gorduras elas são completamente diferentes entre si. Enquanto a gordura visceral ela está associada a várias doenças decorrentes da obesidade, a gordura periférica, a gordura subcutânea, não, ela tem até um aumento da proteção do risco cardiovascular. E essa gordura subcutânea, periférica, é a gordura que se encontra, por exemplo, no lipedema. Então, mulheres com lipedema normalmente têm uma deposição menor de gordura visceral. Elas têm um desbalanço, pode estar com um peso alto por causa da gordura em geral ou um aumento da proporção de gordura em geral no corpo, mas com o aumento dessa gordura que tem a proteção do risco cardiovascular, ao invés da gordura visceral que tem o aumento do risco cardiovascular. Diferente daquele obeso com a barriguinha de chope, que é quem vai ter a maior deposição da gordura visceral, que traz todos os malefícios para a saúde. Essa gordura visceral ela também é chamada de gordura tóxica, porque ela produz um monte de substâncias relacionadas à inflamação. Ela está lá embebida entre os órgãos, então ela não é superficial, ela está lá dentro do corpo, ela pode estar dentro ou próximo ali do coração, pode estar no fígado, pode estar em volta do intestino, e essa gordura então ela vai aumentar a produção de citoquinas inflamatórias, que são as adipocitocinas. Ela é responsável pelo aumento da resistência à insulina. Então é uma gordura muito metabolicamente ativa. Ela é quase que um órgão endócrino. Essa gordura visceral ela é muito mais comum e fácil de aparecer em homens do que em mulheres. E diferentemente da gordura subcutânea, ela produz muito mais desses hormônios e dessas substâncias pró-inflamatórias. A gordura visceral ela já foi diretamente relacionada a diversos problemas de saúde, entre eles doença cardíaca, diabetes e câncer. Sim, essa gordura ela está relacionada com a inflamação que vai lá na frente causar câncer. Mas não só isso, também está relacionada com a perda cognitiva, com a demência, também está relacionada com asma, está relacionada com a esteatose hepática, com a gordura no fígado. Para as mulheres que têm isso, pode diminuir a fertilidade, também pode causar dor lombar, pode causar osteoartrite. Então, essa gordura visceral, ela é extremamente maléfica e a gente tem que combater ela com tudo que é possível. A gordura visceral por si só já é um indicativo da síndrome metabólica, que está relacionada aí com a hipertensão arterial, como eu disse, a obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, assim, é uma infinidade de problemas decorrentes dessa gordura. Agora você pode estar se perguntando, mas por que ela aparece? Tem alguma coisa, aquela chavinha que eu estou fazendo de errado? Na verdade, não. Ela é uma deposição de gordura por causa de uma ingesta maior do que o gasto. Simples assim. Agora, não tem o movimento?
gasto mais baixo, sedentarismo, e alguns fatores também podem aumentar essa deposição de gordura. Tá comendo mais, tá se expondo a maior quantidade de calorias que tá gastando, é isso aí que precisa para começar a depositar a gordura visceral. Agora, quem está mais sujeito a esse risco, então, como eu disse, são os homens, mas não só os homens. As mulheres que já atingiram a menopausa e não têm a proteção hormonal vão ter uma deposição dessa gordura visceral. Pessoas que nasceram com um baixo peso ao nascer, você sabe quanto peso que você nasceu? Eu não sei, mas que tiveram esse problema realmente estão mais sujeitos. Pessoas que têm uma predisposição genética, ou seja, tem lá um gene que aumenta essa deposição de gordura visceral, um dos genes é o FTO, mas tem vários outros. Pessoas que ingerem muito álcool, lembre-se, o álcool também é uma caloria, não é só o fato de ser álcool, mas também é uma caloria que precisa ser gasta. Quer saber qual que é o seu risco? Eu vou colocar lá embaixo na descrição um link para uma calculadora de risco cardiovascular para você. Então, qual que é a diferença entre a gordura visceral e a gordura subcutânea? A gordura subcutânea é aquela que você consegue beliscar, que você consegue pegar. A gordura visceral você não vai conseguir. E a gordura visceral, ela pode existir também em pessoas magras, pessoas com o corpo magro, mas que têm a deposição de gordura visceral. Esse é um dos grandes problemas do índice de massa corpórea e de alguns métodos não tão precisos para identificar obesidade, porque você pode pegar uma pessoa com o IMC baixo, mas com uma grande quantidade de gordura visceral pró-inflamatória e que traz doença. A gordura subcutânea é aquela que dá para tirar com a lipoaspiração. Então, voltando no assunto lipedema, se tem aquela gordura subcutânea do lipedema, é aquela que sai quando faz a lipoaspiração. Mas lembrando, essa é a gordura saudável, essa é a gordura que está associada a uma diminuição do risco cardiovascular. Não existe nenhuma cirurgia de retirada da gordura visceral. Agora, como saber se você tem gordura visceral? A melhor forma de todas, sem sombra de dúvidas, é fazer um exame chamado DEXA, que é um raio-x muito parecido com a densitometria óssea. Precisa ter o software apropriado para conseguir avaliar a gordura visceral. É extremamente preciso, mas nem todo mundo tem acesso. Eu gosto muito de usar nas consultas a bioimpedância. Também não é qualquer bioimpedância que vai dar a quantidade de gordura visceral, é somente a bioimpedância segmentar, mas aquela que você pode ter em casa, ela vai mostrar a porcentagem de gordura total. Não necessariamente ela vai dar a gordura visceral. Eu pessoalmente acho muito mais importante saber a gordura visceral do que a gordura total. Agora, uma outra forma é medir indiretamente, né? A gente pode avaliar se já tem uma resistência à insulina através do índice de Roma, e aí eu fico sabendo se eu já tenho dano causado pela gordura visceral. Mas aí esse é um exame de sangue, tem que ser solicitado pelo médico. Agora, o que você pode fazer em casa já para descobrir se você tem ou não? Você pode usar uma fita métrica e com essa fita métrica fazer a medida da cintura. A medida da cintura, logo acima do osso do quadril, é uma medida bem mais precisa do que o índice de massa corpórea para avaliar gordura visceral. Então tem uma nota de corte que para mulheres é de 80 e para homens é de 94, em que a partir daí o risco aumenta bastante. Obviamente que essa medida não se aplica a mulheres grávidas ou que já fizeram cirurgia. Se você faz a medida e vê um índice alto, o que você tem que fazer? Procure seu médico. Mas já vai ajustando o seu estilo de vida para chegar lá e ele te ajudar mais e não te falar o básico. Um pouquinho mais preciso do que a medida da cintura é fazer a medida do índice cintura-quadril. Então você faz a medida da cintura e divide pela medida do quadril. Valores acima de 0,85 para mulheres e valores acima de 0,90 para homens sugerem uma deposição aí de gordura visceral e de risco cardiovascular. Quanto de gordura visceral que é aceitável ou que é normal? 10% da nossa gordura total do corpo pode ser gordura visceral. Agora esqueça o IMC, o índice de massa corpórea, como medida de obesidade. Eu já falei aqui no vídeo sobre isso, ele é extremamente falho. É muito mais importante a gente saber a quantidade dessa gordura visceral do que a quantidade de
peso versus altura. Agora, o que você pode fazer para prevenir o aparecimento dessa gordura? É manter-se fisicamente ativo e fazer uma dieta saudável, coisas que eu vivo falando aqui no canal. É só você seguir a gente, eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente. E agora, o que precisa fazer para prevenir a deposição dessa gordura visceral? Eu tenho certeza que você que é inteligente já está seguindo aqui no canal, já está fazendo, porque são dicas que eu passo aqui diariamente. A dieta saudável é a atividade física e manter-se fisicamente ativo. Uma das causas principais é a genética. Então, quem tem a genética para a deposição dessa gordura, associado aí aos fatores ambientais, vai ser muito pior, muito maior do que outras pessoas. Uma dieta pobre, rica em gorduras, açúcares, uma dieta bem inflamatória ou sedentarismo influenciam negativamente nisso. E uma coisa que todo mundo esquece é o estresse. O estresse faz o nosso corpo liberar um hormônio chamado cortisol, que é aquele da luta ou da fuga. Esse estresse, quando a gente está numa situação dessa, faz o nosso corpo entender que tem que armazenar energia. Então, pessoas que vivem num estresse constante vão ter um armazenamento maior de energia e muitas vezes nessa forma não boa, que é da gordura visceral. E aí você deve estar se perguntando, se essa gordura já está lá, ela é fácil de perder? Bom, a gordura visceral é uma das gorduras mais fáceis de se perder, porque ela é metabolizada muito rapidamente. Então, se você ajusta seu estilo de vida com a dieta e exercício físico, ela é a primeira a sair. Em torno de 2 a 3 meses, você já vai ter esse benefício. Então, o que você deve estar se perguntando é o que você pode fazer para diminuir essa gordura visceral. E eu vou te ensinar. A melhor forma, então, de perder a gordura visceral é perder peso. Na hora que você começa a perder peso, você começa a perder a gordura visceral em primeiro lugar. Então, acerte a sua dieta, comece um exercício físico, não precisa ser maratonista de cara ou fazer um exercício muito pesado, comece com coisas mais leves, pode ser uma caminhada, tá? A alguns passos de distância, só abrir a porta de casa e sair, não precisa reclamar que tem algum custo, porque não tem, não existe, muito embora você vá ver aí nas mídias sociais alguém falando o exercício principal para perder abdômen, né, ou para perder a gordura visceral, não existe nenhum exercício específico que vai tirar a gordura somente dali. Não fique procurando aquela pílula mágica ou aquela pequena mudança que vai alterar tudo na sua vida e na deposição de gordura corporal, porque não tem jeito. É uma mudança holística, uma mudança em todo o seu estilo de vida. Aceite que a gente não pode mudar a nossa genética. Se você nasceu com essa genética, o máximo que você pode fazer é mudar os fatores ambientais, aquilo externamente que está influenciando em você. E cabe a você fazer isso. Coloque pelo menos 30 minutos de exercício por dia na sua vida. Um exercício assim famoso e bem utilizado é o HIIT, né? O treino de alta intensidade. Mas não quer dizer que ele é o único que vai ajudar a perder gordura visceral, não. O melhor exercício que tem é aquele que você gosta de fazer e que você vai fazer todos os dias. Não adianta eu falar alguma coisa aqui que você não gosta e aí você faz por uma semana e desiste. Consuma uma dieta saudável. Uma dieta saudável pode tanto ser uma dieta rica em proteínas magras com bastante verduras, legumes, grãos integrais, limitando bastante as gorduras trans, diminuindo demais ainda os açúcares, mas também pode ser uma dieta cetogênica em que remove todos os carboidratos, uma dieta low carb, por exemplo. O próprio jejum intermitente também pode ser mais fácil de fazer para algumas pessoas e pode trazer benefício. Não fume, esse é meio que óbvio aqui, né? Então nem vou ficar me alongando muito, mas se você fuma, parar de fumar é essencial. Agora, se você não fuma, passa longe desses vapes, de todas essas coisas. Evite e reduza muito bebidas açucaradas ou bebidas alcoólicas, né? Tem muita caloria embutida nisso aí. Durma o suficiente, higiene do sono é fundamental. Isso afeta o seu estresse, afeta o nível de cortisol, afeta como o seu corpo lida com a inflamação. Eu tenho um vídeo inteiro aqui falando da higiene do sono. O próprio estresse crônico pode aumentar
a deposição de gordura visceral. Então faça meditação, yoga ou exercícios de respiração profunda para conseguir diminuir esse nível de estresse. Mude o ambiente em que você vive para melhor. E somente quando você fizer tudo isso, você vai estar no caminho certo para combater a gordura visceral, que é extremamente maléfica para a sua circulação. Para você entender isso melhor, eu vou colocar o próximo vídeo sobre como a obesidade afeta a sua vasculatura, suas veias e suas artérias.